Olá, voltamos com mais uma aula de Noções de Desenho Arquitetônico e Construção Civil do curso de Transações Imobiliárias da Escola Técnica São Vicente de Paula. Eu sou a professora Gerlane e vamos juntos aqui no tópico 3.2 do seu slide. Vamos falar sobre os cortes. O que são os cortes? Os cortes, eles são representações de vistas ortográficas seccionais do tipo corte, obtido quando passamos por uma construção, um plano de corte de projeção vertical. Ou seja, o que quer dizer isso, professora? Esse monte de nome técnico, essa explicação toda técnica. Os cortes, eles são vistas seccionadas na vertical, ou seja, são imagens, é um detalhe, é um desenho, é um detalhe da edificação vista na vertical, porém cortado. Diferente das vistas, como nós vimos, das fachadas, os cortes eles não são vistos de fora. Eles são vistas internas da edificação, na qual nós fatiamos a edificação na vertical, para que a gente possa ver as alturas. Nos cortes, nós vimos as dimensões da vertical: pé direito, irregularidades de paredes internas, sofisticação de acabamentos, diferença de nível de piso, existência de detalhamentos internos, tudo isso é na vertical, porque, no caso, na planta baixa, como na planta baixa nós temos as medidas na horizontal, no corte nós temos as medidas na vertical. Então, é a forma que nós temos de enxergar as alturas da edificação. Normalmente, se faz no mínimo 2 cortes. Faz um corte na transversal e um corte na longitudinal, no qual esse corte na transversal, ele passa dentro da edificação, na menor dimensão da edificação. E o corte na longitudinal passa na maior dimensão da edificação. Os planos de corte, eles normalmente são paralelos às paredes. Então, ficam, né, lado a lado com as paredes. Estes cortes são alguns dos desenhos que compõem a folha de projeto, a prancha de projeto, que nesse caso vai para a prefeitura. Aí a prefeitura exige que se faça no mínimo 2 cortes. Pode ter mais que 2 cortes, uma prancha de projeto? Sim, depende da necessidade de visualização das alturas internas, de medidas na vertical do projeto, quantas forem necessárias, mas no mínimo são 2 cortes. Esses cortes, transversal e longitudinal, eles são passados nas áreas molhadas, né, obrigatoriamente, né, você tem que passar os cortes nas áreas molhadas da edificação, como nós vimos na aula passada. As áreas molhadas são banheiro, cozinha, área de serviço. Então, é obrigatório que a gente passe nessas áreas molhadas. Também, se você tiver escada, a edificação é obrigatório que passe na escada. Onde tiver fosso de elevador, também é obrigatório passar. Enfim. A posição do plano de corte e o sentido de observação depende do interesse de visualização, depende do que você quer mostrar. É obrigatório você passar nesses pontos que eu te falei, mas o local certo onde você passa o corte vai depender do seu interesse de visualização, quais os detalhes você está querendo mostrar. Os cortes também eles devem ser indicados nas plantas baixas. A indicação nós vamos ver aqui a seguir. Então, nós vemos aqui, nós estamos vendo nesse momento aqui, a simbologia da indicação do corte conforme a norma. Então, a gente tem que colocar aqui, a gente precisa colocar a indicação de que corte é. Geralmente, a gente faz 2 cortes, então a gente pode numerar ele assim. Pode colocar, nomeá-lo assim, como corte AA, o outro corte como corte BB, ou corte AB e corte CD. A orientação dos cortes ela é feita na direção dos extremos mais significantes do espaço cortado. O sentido de visualização dos cortes deve ser indicado em planta, bem como sua localização. Então, nós vamos ver aqui a seguir como que a gente usa essa seta, essa simbologia, para indicar o corte na planta baixa. Notem, ele passou o plano de corte, seccionou, né? Ele seccionou na vertical, cortou na vertical e mostrou a seta indicando que o sentido de visualização era da entrada da casa para os fundos da casa. Então, quando a gente faz esse corte, na planta baixa a gente também passa uma linha indicando essa seta para os fundos da casa, para essa direção. Já nesse outro exemplo aqui, nós também utilizamos, né, o plano de corte na vertical
Mas o sentido de visualização foi dos fundos para frente da casa. Aqui nós estamos vendo mais uma vez o corte aqui na transversal. No corte anterior, nós vimos aqui o corte... Não, corta esse pedaço que eu falei. No corte anterior, nesse corte aqui, nós estamos vendo ele na transversal. Por que na transversal? Porque ele está passando na menor dimensão da edificação. Note, a casa tem esse lado, a edificação, e esse lado. Qual lado que tem o maior comprimento? É esse lado aqui, que é o lado da profundidade. E o lado que tem o menor comprimento é esse lado aqui, essa largura. Então, eu digo que esse corte aqui, ele foi passado na transversal. Já nesse exemplo aqui, o corte foi passado na longitudinal, no maior sentido da edificação. Aqui também, nós vemos, cortou, né, passou o plano de corte na vertical e indicou o sentido de visualização para a minha esquerda. Já nesse outro exemplo aqui, passou o plano de corte e indicou o sentido de visualização para a minha direita, a seta. De igual forma, a gente também faz isso aí na planta baixa, para orientar. Aqui nós temos a planta baixa, e conforme os dois exemplos anteriores que nós vimos no slide, aqui está a indicação do corte com a seta olhando para o fundo da casa. Aqui é a varanda, o acesso à edificação. Então, ele está indicando que o sentido de visualização no corte nessa edificação é da entrada para os fundos. Olha a seta indicando. Então, eu fatio essa casa, eu corto essa casa, eu secciono essa casa, essa edificação, esse desenho, na vertical, olhando para os fundos. Desprezo essa primeira parte e fico como o observador olhando para lá. Então, o que é que eu vou ver aqui? Eu vou ver essa parede cortada, fatiada, vou ver a largura, vou ver o tijolo cortado, vou ver a esquadria cortada, que é a janela do banheiro, eu vou ver essa louça aqui, sanitária em vista, né, como se eu estivesse de frente para essa louça. Vou ver essa porta aqui cortada, os marcos da porta, e vou ver o resto da alvenaria. E vou ver essa porta aqui em vista, né, como se eu estivesse de frente para essa porta. E vou ver o beiral da edificação. Já nesse outro corte aqui, esse corte aqui, nós estamos na longitudinal. Esse corte na transversal. Então, nesse corte da longitudinal, nós vamos ver o quê? Ele começou a passar aqui, ó. Como regra geral, essa linha aqui, ela tem que ser bem fina. Essa linha tem que ser mais fina do que a linha do piso. Essa linha auxiliar do corte. Ou tracejada, ou traço ponto. Varia. Cada profissional, ele utiliza um tipo de linha, né, contanto que essa linha seja mais fina, seja uma linha auxiliar. E ela pode ou não passar por dentro do projeto. Não é obrigatório que ela comece aqui fora, indicando, e continue dentro do projeto. Ela pode começar aqui, se encerra, e ela volta aqui novamente. E automaticamente a gente entende que está na mesma direção aqui, certo? Pode ser tracejada ou pode ser mais fina também, pode ser traço ponto. Ela cortou essa alvenaria, olhando para cá, no caso, nessa direção, no caso, olhando da esquerda para a minha direita. Cortou essa parede do banheiro, essa alvenaria. Ela visualizou essa porta aqui em vista, como se a porta estivesse fechada e ela estivesse olhando para a porta. Visualizou também o vaso sanitário lateralmente, que está olhando para lá. Veja bem. Visualizou também aqui um pedaço da bancada, da pia. Cortou essa alvenaria, enxergou ela por dentro. Visualizou essa parede aqui em vista, como se você estivesse de frente para uma parede normal. Visualizou essa janela, como também se estivesse dentro da edificação, observando a janela à distância. Cortou essa parede aqui e visualizou ela por dentro. Então, o corte, literalmente, ele corta as coisas, como fala a palavra, né? E eu vejo só as alturas. Eu vou vir aqui, por exemplo, nesse corte aqui, eu também verifico que ele passou
em uma esquadria, em uma janela. Então, eu vou ver também um pedaço. Então, eu vou ver aqui essa janela cortada e vou ver essa janela em vista, nesses dois casos. O que é que eu vou ver de altura aqui? Tá? Eu vou ver a altura, nesse caso aqui, da barra impermeabilizante aqui do meu banheiro, né? Eu vou ver também as alturas aqui, que é a altura que tem da louça sanitária, da bancada. Vou ver a altura do peitoril dessa janela. E vou ver também a altura do peitoril dessa outra janela. Além do pé direito, que nós estamos vendo nesse corte, sempre. Aqui nós vamos ver representação dos elementos construtivos em corte. Então, fundações. A gente vê aqui mais ou menos como que pode aparecer aqui, por que mais ou menos? Porque cada profissional tem sua forma de representar porque cada profissional tem sua forma de representar. Então, nesse caso aqui, a gente está vendo uma viga baldrame, bloco de concreto, em corte, no caso. Novamente aqui, uma sapata de concreto também, cortada. Isso aqui fica abaixo do solo, é da fundação da edificação. Pisos, como nós enxergamos os pisos em corte, detalhamento. Então, a gente vê o piso aqui, a seta indicando. Aqui é a alvenaria. Aqui ele está mostrando uma viga baldrame. E aqui, esse tipo de preenchimento, a gente chama de achura, preenchimento desse volume aqui, significa terra. Aqui nós vamos ver algumas representações de paredes, também cortadas ou em vista, que é o que o corte nos mostra. Nessas paredes aqui nós vamos ver uma parede comum, mesmo que ela tenha uma textura, mesmo que ela tenha um revestimento diferenciado, nós vamos mostrar ela no projeto dessa forma. Quando nós temos uma parede de uma área molhada, geralmente nós colocamos esse tipo de preenchimento aqui, com revestimento cerâmico, para significar que está impermeabilizado, que é uma área molhada, que essa parede é uma parede impermeabilizada. Aqui uma parede impermeabilizada até mais ou menos 1 metro, 1,10 m, que no caso a gente chama de parede parcialmente impermeabilizada. E nesse detalhamento aqui, nós vemos equipamentos, no caso, sanitários, em vista, como nós vimos lá no corte anterior, que nós podemos ver em vista a louça sanitária, o vaso sanitário, ó, visto de frente, visto lateralmente. Aqui mais uma vez, como que nós vimos em projeto, forros e lajes. Aqui é uma laje, a viga, como que nós podemos ver elas em corte, no desenho do corte. E aqui como nós vemos o forro, né? Forro de gesso, também em corte, tá? Laje, a viga e o forro. Aqui mais algumas representações informais. Como que nós vemos porta em vista? De fato, quando você está de frente para a porta está fechada, como que você vê a porta? Aqui uma janela à vista. Aqui uma porta cortada, ou seja, você passou o corte no meio da porta. Então, como que você vê isso aqui no desenho? Aqui a porta, 2,10 m de altura. Aqui um pedaço da alvenaria. Aqui a viga e aqui a laje. Aqui a janela, como nós vemos a janela? Note aqui, ó, peitoril da janela, que é um pedaço da alvenaria. Começou a janela, o vão da janela. Aqui outro restante da alvenaria, a viga e a laje, como que são representados em corte. Vamos falar sobre cotas nos cortes. Nos cortes, as cotas são representadas exclusivamente na vertical. Então, nesse caso, você não vai ver uma cota horizontal no corte, apenas na vertical. Então, nós vamos ver aí pés direito, altura de balcões e armários fixos, altura de impermeabilizações parciais, cotas de peitoris, de janelas, de vergas, cotas de portas, de portões e respectivas vergas, cotas de lajes e vigas existentes, alturas de patamares de escada, de pisos intermediários, enfim, tudo que tiver na vertical, que não pode aparecer na planta baixa, que são medidas horizontais.
Então, um detalhe, né? Não se cotam os elementos abaixo do piso. Então, pessoal, uma dúvida que o pessoal sempre fica, normalmente, e que não pode haver no nosso curso, é sobre a questão do pé direito. O que é o pé direito, professora? Vamos voltar aqui, só para a gente ver, nesse desenho aqui, nessa ilustração. O pé direito é a altura que eu tenho de piso à laje, que eu vejo. Do piso que eu estou, do piso ao teto. Até o teto que eu estou vendo. Ok, pessoal? Isso é o pé direito. É o vão interno da edificação. Vão de piso a teto. Ok? Não pode ficar com dúvida sobre pé direito. Existe pé direito duplo também. Pé direito duplo é a partir de 5 metros e meio. A gente já tem aí um pé direito duplo. Os pés direitos, eles variam conforme a região, né? A região do país que você está, né? A legislação da localização que você se encontra, né? Cada estado, cada município adota a sua legislação pertinente. Então, você vai ter pé direitos aí de 2,60, 2,70, 2,80, variando aí de uma região para outra. E nós vamos ficar por aqui. Te espero na próxima aula.